Nosso contato agora é com a delegada e deputada estadual de São Paulo, Raquel Galinatti. Bom dia, Raquel. Seja muito bem-vinda. Obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel. Essa decisão, ela foi a aplicação da lei e ela demonstra o ato mais vergonhoso do sistema de justiça, o ato mais vergonhoso do Estado, que é justamente, e infelizmente a defesa está certa, é mostrar de forma comprovada a ineficiência, a morosidade, a ausência de cumprimento dos preceitos constitucionais da administração pública, que justamente estaria, dentre eles, a moralidade, a transparência, a eficiência, todos eles previstos no artigo 37. Quando o Estado, o sistema de justiça, não atua da forma como a sociedade merece, quando não existe estrutura para dar vazão a todas as demandas que chegam, tanto no poder, na Polícia Judiciária, Ministério Público, Poder Judiciário, é a mais vergonhosa resposta da impunidade àquele que não espera essa ressalva da lei, que é a perda da possibilidade de poder ali ter o Estado dando a resposta à certeza do castigo. Por quê? Porque a lei prevê. Se existe uma ineficiência absoluta, uma morosidade, algo que não é feito dentro do prazo prescricional, que não é pouco, perde o Estado o direito de punição. Então, é jogar na cara da sociedade o esculacho como a sociedade é tratada. A ausência da certeza do castigo por incompetência, por negligência, por morosidade, por uma série de fatores que podem até sugerir atos subjetivos, mas aqui vamos falar de forma pragmática, porque a gente tem um leque de exemplos pragmáticos dentre incompetência, a ausência de eficiência. Então é uma vergonha. É isso que eu falo, Daniel, é Doutora, uma vergonha. Esse Estado é vergonhoso. doutora, quero pegar justamente nesse ponto. Que responsabilidades podem e se serão também atribuídas ao Ministério Público, ao Judiciário, às instâncias de investigação, pela demora que permitiu a prescrição? Sabe que é algo muito mais complexo, né? Será que existe efetividade e contingente suficiente no Ministério Público para dar vazão a todas as demandas que chegam até hoje? A Polícia Judiciária, não só do Estado de São Paulo, mas a Polícia Judiciária num contexto nacional, e ainda como diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, eu afirmo, tanto as polícias judiciárias dos estados e a Polícia Judiciária Federal, elas atuam com um déficit de quase 35% de efetivo. Não houve acompanhamento do crescimento populacional, pelo contrário, a polícia ela diminuiu, enquanto a demanda do crime aumenta a passos cavalares, colossais. Agora, o sistema de justiça criminal, se não tiver a estrutura de políticas públicas, de contratação, o poder judiciário, obviamente, essa vergonha que a sociedade terá como resposta do Estado democrático de direito, do sistema de justiça. Por que ocorre, Daniel? Existe prioridade, existe uma demanda, uma avalanche de situações ali, de crimes, atos criminosos que são colocados. Então, e a defesa, quando uma defesa muito bem articulada, quando uma defesa, dentro do que está previsto na legislação, utiliza os mecanismos de defesa legais, claro que existe essa possibilidade de dar uma obstrução no andamento rápido, e ali cabe a eficiência do Estado e não permitir. Mas mostra que o Estado é ineficiente no combate ao crime. E isso não na polícia, mas isso no contexto geral, desde políticas públicas, sistema de justiça. É uma resposta vergonhosa, e acredito que o juiz de primeira instância, que teve que dar essa notícia, deu realmente com esse sentimento de frustração, porque não cabe a ele, não é ele o responsável por essa decisão. Ele simplesmente está constatando o que foi feito o que não foi feito ao longo dessa mais de uma década. A Guta Pini tem uma pergunta para a senhora. Bom dia, doutora. Obrigada pela presença, pela entrevista. É realmente muito desafiador toda essa questão processual penal. São muitos agentes envolvidos, desde a investigação lá policial, até recebimento de denúncia, enfim, tudo isso é muito complexo, são muitas pessoas envolvidas. A senhora entende que
talvez a criação de... Eu também nem sei se isso já existe, tá, em alguns estados. A criação de varas específicas quando se trata de crime organizado, de facções criminosas. Agora que a gente está vendo no debate isso posto, né, endurecimento de penas e a questão da execução penal também, de progressão de regime, a senhora vê que talvez seja uma possibilidade também de criação de varas específicas, uma estrutura específica para tratar do crime organizado no país? Será que isso traria algum ganho nas investigações e na resposta do Estado, né, na área punitiva? Excelente questão. Já existe na parte da Polícia Judiciária essas repartições especializadas, na parte do Ministério Público. Quando falamos em Poder Judiciário, também existe a vara especializada em crimes específicos. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, temos uma agilidade quando falamos da vara justamente em contato direto para as cautelares diversas da prisão, na parte pré-processual, que é o DIPO, mas eu acredito que vai além. Eu acredito que essa sensação de protelar, a morosidade, de não decisão, ela não permeia apenas o sistema de justiça criminal no combate ao crime organizado. Temos visto corporativismo em esferas administrativas do Poder Legislativo, quando denúncias chegam dos seus pares. Temos Assembleia Legislativa, por exemplo, a gente vê morosidade em decidir a respeito de atos que são contrários não só ao regimento interno, à legislação. Temos visto também uma morosidade no atendimento de mulheres vítimas de violência, uma morosidade no atendimento de vulneráveis, de crianças, de idosos, crimes em que a sociedade não tem a certeza do castigo. Então, eu acredito que esse deboche, ele não paira apenas no combate ao crime organizado. O que nós tivemos agora é algo muito simbólico, escancarado. O deboche que todos os dias a sociedade tem quando o crime não é resolvido. A justiça não ocorre somente com a prisão daquele que praticou o crime. A justiça ocorre quando se tenta ao máximo o restabelecimento do status quo daquela vítima, dos seus familiares, do seu entorno, mas isso não existe. Então, quando a gente vê tudo empurrado pela barriga, ao ponto do vexame, de não poder mais o Estado punir por perder o prazo, isso ficou muito simbólico, porque é um crime de grande monta, com muitos envolvidos e uma facção criminosa que está caminhando para transformar o país num narco-estado. Agora, todos os dias temos crimes, prazos que são prescritos, pessoas e criminosos que têm as benesses da incompetência do sistema de justiça e do Estado. A nossa repórter Tawane Catan tem uma pergunta para a senhora, doutora Raquel Galinatti. Diga, Tawane. Delegada Raquel, é um prazer sempre falar com a senhora. Muito obrigada pelo seu tempo por aqui. Foram muitos esclarecimentos e lembrando que o Marcola já fugiu 3 vezes, né, antes de ser detido. Ele soma aí mais de 300 anos de pena para prisão, mas esse foi o maior processo aí do Ministério Público com tantos detalhes e relatórios, como eu citei, como a senhora complementou, né, que o Estado não conseguiu punir com o maior processo depois de mais de 10 anos. E a pergunta que eu faço não é só Marcola, né? São 159 pessoas aí. A senhora tem informações do que pode acontecer com essas outras pessoas, já que Marcola tem ainda muitos anos de prisão pela frente, pelo menos em tese? Perfeito. Muito boa a questão também. Acredito que é a dúvida de todos. Se não estiverem respondendo outros processos, se não estiverem condenados por outros crimes, estão livres, leves e soltos, podendo estar aptos e operantes e eficientes para subjugar a sociedade e praticar crimes diversos. É isso. É esse binômio. Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Raquel Galinatti, delegada e deputada estadual por São Paulo, a respeito dessa decisão em favor, né, de Marcola, o principal líder do PCC. Queria perguntar para a senhora de uma forma muito direta o que essa decisão revela sobre a capacidade ou a incapacidade do sistema de justiça brasileiro de lidar com essas organizações criminosas altamente estruturadas. Nós estamos acompanhando aí a votação essa semana do PL antifacção lá em Brasília, pelo Congresso.
Queria que a senhora analisasse esse cenário para a gente. É a ineficiência do Estado completo, é a ineficiência do Estado, do governo federal, é a ineficiência de organização no combate ao crime, é a ineficiência e inoperância da lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, é a ineficiência total que hora ou outra maqueiam, colocam de forma fantasiosa projetos de lei como isso fosse solucionar ou apagar a incompetência. O combate ao crime e aqueles que integram o sistema de justiça são extremamente competentes, mas a competência ela fica esvaziada a partir do momento que não existe estrutura, não existe o contingente necessário para que possa ali dar a resposta que a sociedade tanto clama, que é a justiça, que é um Estado mais seguro, que é um Estado mais justo. Então, claro, isso faz parte da vontade política dos entes federativos para que o sistema de justiça possa funcionar. Caso contrário, nós estaremos assistindo mais escândalos vexatórios de impunidade por incompetência. A Guta Pini tem mais uma pergunta para a senhora. Doutora, em relação ao controle, a fiscalização mesmo da atuação de todos esses agentes envolvidos, como é que está funcionando hoje? Tem metas, tem métrica, ou fica mais ali na corregedoria, se surge algum fato mais extraordinário? Explica para a nossa audiência como é que funciona essa apuração das condutas ao longo de toda a investigação, de todo o processo. Se tem medidas que são tomadas para tentar evitar prescrição de crimes? Ótima questão colocada também. Sim, temos, mas existe uma ausência de padronização nessas métricas. E caberia a quem? Caberia à Secretaria Nacional de Segurança, caberia ao Ministério da Justiça, que já está lá determinado pela lei do SUSP desde 2018, que é necessária uma padronização, principalmente quando você fala em métricas, é algo extremamente importante, porque sem a métrica, sem estatística padronizada, não conseguimos dar vazão à eficiência ou ineficiência. Em qualquer esfera é necessário uma padronização e principalmente uma aferição de produtividade, não só no setor público, no setor privado também, mas não existe uma padronização, cada estado tem a sua própria métrica na estatística, por exemplo, ou no que é feito como índice de produtividade, e claro, isso deixa uma desorganização absoluta para o próprio estado, para o próprio país. Então, realmente, não existe uma padronização de índice de eficiência ou métrica de eficiência para resolutibilidade. Muito bom. Rodrigo Constantino também participa dessa conversa com a senhora e traz mais uma pergunta. Diga, Consta. Bom dia, deputada. Eu ouvi muito da senhora aí a palavra ineficiência, né? E sem dúvida, quase tudo que vem do Estado é um tanto ineficiente. Na parte da justiça não seria diferente. A morosidade. Agora, nós temos visto, às vezes, a justiça na sua última instância, no STF, por exemplo, bem célere, dependendo do alvo. Nós vimos também que ministros do Supremo pegam carona em jatinho que, de alguma forma, é ligado ao crime organizado, coisas que só acontecem no Brasil. Eu sei que é uma provocação, eu sei que é difícil responder, porque o que a gente tem é o que a gente pode observar de maneira objetiva, né? O atraso, a morosidade, a incompetência, mas a senhora mesmo mencionou a palavra narco-estado. Não estaríamos diante de um projeto deliberado de favorecer esses criminosos e punir, por exemplo, gente que estava combatendo eles, porque nós temos no Brasil Anderson Torres, General Heleno, próprio presidente Bolsonaro presos, e nós temos Dirceu, Lula, Sérgio Cabral soltos. Então me parece muito mais um projeto do que apenas uma questão de incompetência. Perfeito. Quando existe uma autonomia institucional, a blindagem contra essas odiosas ingerências políticas, ela existe. Na ausência de autonomia institucional, isso eu falo das polícias judiciárias como um todo, essas polícias estão vulneráveis, afetas e sujeitas a ingerências. E as ingerências não são somente aquelas diretas, em escolhas deliberadas do que é
importante ou não a ser investigado, a dar andamento e celeridade, principalmente quando se sufoca determinadas investigações, matam investigações, por exemplo. Eu vou dar um exemplo muito claro e recente. O escândalo do rombo, da covardia de roubarem idosos e pessoas vulneráveis do INSS. A equipe não chegavam a 5 policiais federais num contexto do rombo bilionário e da covardia que fizeram. Agora, quanto será o contingente, que também não é transparente, para essa celeridade absoluta de escolha em processos que, ao meu entender, na minha leitura e tipificação, não existe materialidade delitiva ou autoria suficiente para poderem ali serem ao menos investigados, por exemplo, no crime de abolição abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa, né, de abolição ou tentativa de golpe. Esses crimes eles detêm ausência e carência de materialidade, porque para você poder praticar um golpe é necessário a inviabilização dos poderes, não foi o que ocorreu. Então realmente fica muito complicado. Então e essa parte dessa vulnerabilidade ocorre na contaminação política, em que instituições de Estado ficam afetas e vulneráveis a ingerências espúrias, não só políticas, como de diversas esferas. Muito obrigado, doutora Raquel Galinatti, por trazer todos esses esclarecimentos para nós aqui no Jornal da UESP, primeira edição, e também para a nossa audiência. Até uma próxima oportunidade. Bom dia para a senhora. Volte em breve. É sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito honrada em participar do jornal de excelente qualidade.